Olá, sou Eliana Melhado e venho falar hoje pelo Eliana Neurodicas sobre como viver melhor nesta pandemia de Covid-19. Não custa lembrar a transmissão do coronavírus pelo ar através de gotículas, contato com as mãos, abraços, beijos, corrimão, celular. E os sintomas, que são leves na maioria das vezes, como tosse, uma coriza, às vezes alteração do paladar, às vezes diarreia, e a orientação de que somente em casos graves, como no caso de insuficiência respiratória, que é a falta de ar, e febre mais elevada, é que deve-se procurar o hospital para atendimento. A prevenção é a etiqueta para tossir ou espirrar, o uso de máscaras em caso de autoproteção ou mesmo em caso de sintomas, higienizar as mãos com álcool gel ou mesmo lavar as mãos com água e sabão, o isolamento social, limpar o seu celular, as maçanetas das portas, se necessário, aquelas superfícies que são mais tocadas durante o dia. E esse gráfico, ele é muito interessante, a literatura está mostrada logo abaixo, sobre os sintomáticos e não sintomáticos. Então, 85% das pessoas terão sintomas mais leves, sendo que 30% não vão ter sintomas e se tornam imunes em cerca de uma semana. 55% no início não têm sintomas nos primeiros dias, depois eles têm sintomas moderados, que seria até o 10º dia, e após isso se tornam imunes. Essa questão dos dias é uma média, pode variar um pouco. 15% são pacientes que têm sintomas mais graves, sendo que 10% precisam de hospitalização, mas não chegarão a precisar de terapia intensiva. E essa doença mais grave, mais arrastada, faz com que ela chegue a 20 e poucos dias. E depois, esses pacientes também se tornam imunes. E os pacientes, 5% que precisam de cuidados intensivos, também prolongam a sua internação, e destes 5%, 50%, 60%, 40%, conforme o serviço, vão a óbito. Então, como há muitas pessoas contaminadas e que estão se contaminando, a doença é leve, mas esses 5% que precisam de cuidado intensivo, talvez seja um número muito elevado ao longo desses meses de epidemia intensa. Esta é a situação do corona no mundo e no Brasil. 1.252.265 casos, isso às 15h30 do dia de hoje, 5/4/2020, sendo que às 13h09 havia 15 mil casos a menos. Então, essa pandemia ela está se alastrando rapidamente. Esses são dados mundiais, a literatura está mostrada logo abaixo. No Brasil, até às 3h30 da tarde, havia 10.568 casos. E o vírus, ele é muito contagioso porque, além das gotículas, ele permanece nos locais, nas superfícies, nas roupas, por muitas horas, até 48 horas, 3 dias, e por isso precisamos limpar as superfícies, sendo que a pior superfície é o chão, pois as partículas virais caem por gravidade. Então, devemos também fazer a limpeza do chão. E as mãos no nosso corpo, talvez seja o local, ou são os locais, pois temos 2 mãos, são os locais que mais precisam ser limpos, porque eles tocam o nosso rosto e tocam as pessoas. Com relação às pessoas, já estamos tomando os cuidados devidos de não dar as mãos, de não abraçar. Mas em relação a nós mesmos, é um problema,
porque para tudo nós levamos as mãos no rosto. Então a orientação geral é: não coloque as mãos se você não está com elas lavadas, não coloque as mãos do ombro para cima. Não toque seu rosto. Esse é um exercício. E a máscara? A Tchecoslováquia e outros países lançaram o movimento Máscaras para Todos, afirmando a questão de que as máscaras protege a si mesmo e as outras pessoas. É um movimento interessante que já está sendo também adotado no Brasil. Com todas essas informações que acabam nos deixando estressados, como que nós ficamos nessa situação? Então, isso tudo gera ansiedade, gera pânico, gera tonturas, vários tipos de tonturas, e muitas pessoas sofrem inclusive de enxaqueca. Como nós ficamos nesse cenário? Ficamos mal. Mas temos maneiras de proceder com relação a tudo isso. A primeira grande maneira de proceder é agradecer a existência da internet. Nós precisamos nos dar conta de que 100 anos atrás, por exemplo, na pandemia da gripe espanhola, não existia a internet, era somente o rádio. Então, o isolamento social era muito triste. Nós precisamos pensar que o nosso isolamento social, ele não é tão triste assim. Ele pode ser bom, nós precisamos ver o aspecto bom de tudo isso. Nós podemos pegar vídeos para fazer exercícios físicos, podemos trabalhar em casa, essa onda do home office está em alta moda e realmente as pessoas estão aproveitando esse tempo para trabalhar em casa. Mas lembrar que nós ficamos muito parados fazendo o serviço de casa. Então precisamos sim adotar uma rotina de nos exercitar também, de adquirir práticas de respiração para nos acalmar, meditação, yoga. Nós temos vídeos na internet a respeito de tudo isso. E isso é realmente assim um grande avanço nos nossos dias atuais, no nosso século XXI. E nós podemos, com isso, estar isolados dos nossos familiares, mas podemos conversar com os nossos familiares, inclusive pelo vídeo do WhatsApp. Nós podemos vê-los, não podemos tocá-los, mas podemos vê-los. E isso já é muito importante. Nós podemos demonstrar o nosso amor aos nossos familiares. Com relação aos problemas de saúde que não são da virose, nós podemos conversar com os nossos médicos. Os médicos que não estão atendendo à frente e que ainda estão exercendo os seus consultórios particulares, sistema único, os médicos que atendem outras especialidades estão revendo suas agendas e realmente as pessoas precisam procurar seus médicos. Eles estão ajeitando maneiras de conversar, ajustar medicações, inclusive eu mesma. Então, precisamos pensar em não ir ao hospital, em nos manter bem, nos manter com as nossas medicações adequadas e procurar os médicos para poder manter essas práticas, essas medicações ajustadas. E lembrar, como eu sou especialista em enxaqueca também, que quem tiver uma crise de enxaqueca, evite procurar o hospital. Há maneiras, conversem com os seus médicos, de vocês conseguirem superar a crise de dor com determinadas medicações em suas residências. Procurem seus médicos, há maneiras de se comunicar e é essa orientação que eu quero deixar aqui hoje. Lembrem-se, ficar distante e isolado neste momento é um ato de amor. Nós estamos fisicamente longe, mas juntos em sentimentos. Obrigada. Eliana Neurodicas.